Meus amados irmãos, iniciando o nosso culto nesta quarta-feira, dia 22, tempo da graça do Senhor sobre nossas vidas, aqui estamos para um momento de oração, para um momento de leitura da palavra, estudo dos textos bíblicos, e na noite de hoje teremos o pastor Luiz Fernando. Mas precedendo a oração inicial, eu gostaria de convidar a igreja para participar de uma campanha que a Convenção Batista Brasileira está lançando, já lançou, e que nossa Convenção Carioca e Fluminense estarão participando. É o seguinte: 27 dias de oração pelo Brasil, buscando a Deus o seu amor sobre nós, como já conhecemos isso, mas também que Ele nos ajude os nossos pesquisadores, ajude os nossos cientistas, ajude os nossos infectologistas nessa grande luta por encontrar uma vacina, também por ajudar aqueles que estão acometidos dessa enfermidade. Eu vou ler daqui a pouco 10 motivos que a Convenção sugere, mas é o seguinte: cada estado, cada unidade federativa, juntamente com o Distrito Federal, num total de 27, começando pelo Acre, dia 5, já começou, e terminando em Tocantins, dia 31, todos os estados, todas essas unidades ocuparão um dia de oração por esses motivos, que daqui a pouco eu digo quais são. Até nós já conhecemos, né? Coube ao estado do Rio o dia 23, portanto, amanhã. E no estado do Rio temos duas convenções, a Convenção Batista Fluminense e a Convenção Batista Carioca. A Convenção Batista Fluminense vai começar às 0 hora, por assim dizer, desse dia 23, e vai trazer até às 12 horas. A Convenção Carioca vai começar às 12 horas e vai seguir até às 24 horas. Então, 24 horas de oração absolutamente sem interrupção. Cada estado e cada convenção, no nosso caso são duas, vai ocupar um tempo específico, embora todo o dia de oração. O tempo específico para a Associação Batista de Jacarepaguá é das 14 às 15 horas, quando estará na sala o pastor Alexandre, pastor Xandão, como a gente chama, e ele vai estar monitorando esse tempo, com os pedidos e atendendo os irmãos que estarão participando. Eu não determinei nada, mas eu gostaria de convidar a igreja para trabalhar dentro desse horário, de 14 às 15 horas, quando vamos então, como associação, estar envolvidos, mas todo o tempo devemos estar ocupados com isso. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a esse propósito que nós estamos desenvolvendo. Eu acho que devemos abraçar esse trabalho que a Convenção Batista Brasileira está desenvolvendo e pedir a Deus pela libertação dessa hora tão complexa e pela iluminação de Deus mesmo para os pesquisadores e mais. Mas a Convenção está orientando 10 motivos, que eu leio agora rapidamente, para que os irmãos tenham em mente amanhã, de 14 às 15, ou qualquer hora que possam. Veja o seguinte: ore pelo fim da pandemia e descoberta definitiva de uma vacina eficaz. Ore pela vida dos pesquisadores, médicos, infectologistas, especialistas, a fim de que sejam revestidos de inspiração para essa hora. Ore agradecendo a Deus pelos que foram curados, recuperados da Covid-19, e aí lembramos, entre outros, do pastor Sócrates, um dos primeiros a passar por essa crise. Ore agradecendo a Deus, pedindo sua proteção para os demais profissionais da saúde. Ore pelas autoridades sanitárias e governamentais. Ore pelas igrejas batistas e de outras denominações evangélicas que estão sem poder realizar os seus cultos presenciais. Ore pela situação econômica, social e política do Brasil e de cada estado. Ore pelos brasileiros e irmãos que pertencem ao grupo de riscos, idosos, grávidas, doentes crônicos, etc. Ore pelo conforto de Deus aos familiares daqueles que estão contaminados e estão internados em tratamento. Ore pelo conforto e consolo de Deus para aqueles que perderam seus entes amados. Então, amados, prezados irmãos, estamos na campanha. Vamos abraçar essa campanha. Vamos colocar o Brasil mais uma vez nas mãos de Deus. Toda vez que nos reunimos aqui pelos cultos, nós temos pedido isso. Mas agora, abraçando como todos os batistas fluminenses e cariocas,
nesse dia 23. Portanto, amanhã estejamos em oração. Qualquer hora do dia que você lembrar, reserve um instantinho, 1 minuto, 2 minutos, e ore a Deus por essas causas que nós mencionamos, sendo que o horário que a Associação de Jacarepaguá vai trabalhar será das 14 às 15 horas. Oremos pelo pastor Xandão, que estará conduzindo esse momento, essa live, nesse horário. Que Deus nos abençoe e que todos nós, com muita alegria e com muita expectativa de vitória, estejamos unidos nessa hora. Amanhã, 23, dia de oração para o estado do Rio de Janeiro. Pela manhã, Convenção Fluminense, parte da tarde e noite, Convenção Carioca. E que Deus nos dê um resultado abençoado, o resultado que for da sua vontade. Sigamos com o culto e nós vamos então continuar o nosso programa. Que Deus nos abençoe, que tenhamos nessa noite mais um momento de comunhão peculiar a esse momento, mas partindo de um coração com muita vontade de adorar ao Senhor nessa noite. Vamos, iniciando o nosso culto, convidar a irmã Maria dos Santos Souza Moura para nos dirigir em oração, pedindo que Deus abençoe a celebração desta noite. Oremos com a irmã Maria dos Santos Souza Moura. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que tu tem feito e ainda o que tu vai fazer. E te pedir, meu Deus, pela mensagem nessa noite, que tu possa usar o teu servo, Senhor, que ele não fale dele mesmo, mas inspirado por ti, ó Deus. E que cada palavra, Senhor, fique aplicada nos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nos dá, Senhor, uma noite na tua companhia. Fica conosco. Perdoa, Senhor, os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. A seguir vamos cantar um hino que há algum tempo não cantamos, mas de uma expressão muito bonita, né? O hino tem por título Saudade. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudades. Segue então o hino, cantemos o hino que tem por título Saudade, 484, do cantor cristão. Cantemos. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Oh, bons terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou.
leitura bíblica para essa noite é uma composição de textos a partir do Salmo 62, 5, 1 Pedro 5, 2 e 1 Crônicas 29, 12. Então acompanhem a exposição na tela desse texto que ficou assim: Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Mais uma vez, vamos juntos. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Amém. Passemos agora alegremente ao momento missionário, com a palavra então o nosso coordenador, o nosso promotor, diácono Alexandre Jaci Teixeira. Com a palavra, irmão. Boa noite, amada igreja. Que prazer estar aqui nessa quarta-feira à noite para poder falar mais uma vez de Missões Rio e logo depois Missões Nacionais com os irmãos. Meus irmãos, estamos em luta, estamos em guerra, precisamos marchar, né? Precisamos levar esse evangelho aos quatro cantos da terra, a começar aqui pela nossa cidade. E eu queria já convidar o irmão a falar o nosso tema e a nossa divisa. Vamos juntos? Vamos começar? Vamos forte aí na sua casa? Vamos lá? É fácil o nosso tema. A cidade clama. Quem responderá? A cidade do Rio de Janeiro clama. E a gente tem as 8 capelanias trabalhando por isso. Vamos falar a nossa divisa? Que está em Lucas 4, versículos 18 e 19. Vamos juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proporcionar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, amados, essa é uma grande responsabilidade e a gente tem visto os testemunhos, a gente tem visto o voluntariado falando que eles responderão, eles irão atrás desse povo. E lembrando das 8 capelanias, né, que começa com o hospitalar, o trabalho nos hospitais, a prisional, que são os presídios. A gente teve a oportunidade de ver o pastor Cláudio conosco na abertura da campanha. A educativa, que trabalha as universidades, as escolas. A socioeducativa, a gente já viu 2 testemunhos disso no último domingo. A portuária, que trabalha nos portos aqui no Rio de Janeiro. Prevenção à dependência química, um trabalho feito de prevenção nas escolas, na comunidade. A capelania dos enlutados, trabalhando aqueles que perderam seus queridos, confortando, levando a palavra de Deus. E a esportiva, que é uma estratégia que, através do esporte nas comunidades, nas escolas, nas igrejas, traz essa garotada, traz os adolescentes, os jovens, para uma integração social bacana, e lá é pregado o Evangelho. Então, amados, é importante essas 8 capelanias. Quero lembrar que a nossa campanha ela vai até o final de setembro, né? Aqui eu apresentando, né, os vídeos motivacionais, mostrando o trabalho que está sendo feito, né? Eu vou aqui com Missões Rio até o meado de agosto, e depois a gente vai trazer o material de missões nacionais e vamos trabalhar aí até o final de setembro. Sua oferta pode ir, a nossa oferta, até o 2º domingo de outubro. E, amados, eu quero dar já o valor dessa oferta até agora, né? Eu estou, assim, não posso dizer para os irmãos que estou preocupado, né? Mas eu estou bastante empenhado, porque ano passado nós fizemos 20 mil de alvo e atingimos 29 mil, 139% desse alvo. Lembrando que esse alvo vão para as duas, né? Parte desse alvo vai para Missões Rio, parte desse alvo vai para Missões Nacionais. A nossa responsabilidade é dobrada.
e a gente não tem a feira, né? Eu até tenho buscado uma data, a gente precisa voltar aos trabalhos da igreja primeiro para pensar se a gente consegue fazer uma feira até o final do ano, né? Porque ela reforça muito aí, mais ou menos R$7.000 vem dessa feira. E, assim, o nosso alvo até agora, para os irmãos terem ideia, está em 7.400. Ele subiu um pouquinho, né? E a gente tem aí até agora 20 irmãos que fizeram esse alvo. Eu falei para os irmãos que a gente tem trabalhado 80, 90 irmãos. Eu sei que falta muita gente. Você tem a oportunidade ainda durante essa semana e a outra semana de fazer o seu alvo. Não fique de fora, porque no dia 2 de agosto, que é o primeiro domingo de agosto, eu vou dar qual vai ser o nosso alvo e como é que a gente vai seguir. E já vou dar já o que a gente tem em caixa, porque esses irmãos já começaram a colocar as suas ofertas. Então não fique de fora, fale com o Senhor, ore, né, veja as suas possibilidades. Né? Como eu falei, a gente não vai ter a feira missionária, e a gente tem aí não só Missões Rio, mas a gente tem missões nacionais para a gente poder apoiar. Vamos ver a música tema? Vamos ouvir mais uma vez, que a gente só viu mais uma vez. Foi feito um mosaico muito bacana com os nossos missionários, com os nossos voluntários. Vamos ver e vamos cantar essa música que é muito bacana, música de Missões Rio. Vamos lá!
Então, pessoal, muito legal nessa música. As músicas de Missões Rio, música tema, são sempre muito legais, né? Então, amados, você que não fez o seu alvo, manda aí para mim agora. Coloca o seu nome. Tá aí o meu número do WhatsApp, 988010636. Coloca o seu nome e coloca a sua oferta. Até falei para os irmãos que não precisa colocar em quantas parcelas, né? Você pode colocar o seu valor total e você tem até o segundo domingo de outubro para integralizar. Tem irmãos que vão até mais à frente um pouquinho. Faça isso, meu amado, não fique de fora. Então, coloque o seu nome, coloque o seu valor e manda para mim. Como outros irmãos já têm feito, eu quero agradecer esses irmãos que até agora mandaram as suas ofertas. E você também pode deixar lá na secretaria da igreja, né? Você pode preencher o seu papel lá, ou você pode mandar também por e-mail para a igreja, você pode mandar para o financeiro, pelo WhatsApp, falando qual é o seu valor. Informa o irmão Alexandre aí que o meu valor é esse, tá bom? Muito obrigado, uma grande noite, um culto abençoado para todos nós. Até domingo, meus amados. Obrigado. Chegando a hora de dedicar nossas vidas e bens, esse tempo que se renova em cada culto, razões temos dito, vamos então curvar a nossa fronte, dedicar mais uma vez a nossa vida enquanto ouvimos um trecho musical, ajudando o nosso coração a fazer essa entrega sempre renovada, não é? Cada culto, ela se faz presente, esse momento se faz presente, então, dedicação de nossas vidas e dos nossos bens diante do Senhor. Para nos conduzir em gratidão por essa hora, quando podemos, com alegria, dedicar nossa vida, eu quero convidar a irmã Nádia Siqueira. Oremos então, acompanhando a irmã Nádia Siqueira. Boa noite, irmãos. Oremos. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, venho te agradecer por mais um dia, Senhor, que passamos na Tua presença. Neste momento também, Pai querido, eu venho te pedir, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor, que foram depositadas, Senhor, no seu altar, Pai querido. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a cada irmão que pôde ofertar, Pai querido. Ó Pai, te peço também pelos irmãos que não estão em condições neste momento, Senhor, de ofertar a Ti, mas que o Senhor está abençoando as suas vidas, Senhor, e que eles possam, Pai querido, em um outro momento, Senhor, possa estar retribuindo tudo isso no Teu altar, Pai querido.
Neste momento também eu te peço, Pai, pela mensagem que vamos ouvir nesta noite, que essa mensagem possa falar nos nossos corações, Pai, possa renovar as nossas forças. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando seguimento ao estudo das cartas no livro do Apocalipse, nós temos convidado o pastor Luiz Fernando da Silva Mourão, que neste ano tem nos ajudado também nas quartas-feiras. E pedimos que ele desenvolvesse esse trabalho, ele está fazendo, e nessa noite nos trará mais um trecho, mais uma etapa desse estudo aqui nas cartas do Apocalipse. O pastor Luiz Fernando da Silva Mourão é formado pelo Seminário Betel, no curso de Bacharel em Teologia, nosso conhecido, nosso parceiro aqui. Sua família está toda conosco, suas filhas, sua esposa, e eles servem ao Senhor aqui, ajudando-nos em muitos momentos, em muitas atividades. Com a palavra, então, com alegria, o pastor Luiz Fernando da Silva Mourão. Ouçamos e vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Muito boa noite, meu irmão. É um prazer estar com você novamente aqui nesse culto de quarta-feira, onde nós vamos compartilhar e vamos aprender juntos um pouquinho daquilo que as cartas às igrejas do Apocalipse nos trazem de reflexão e de entendimento. Peço você que abra sua Bíblia, pegue um papel para você poder anotar aquilo que te chama a atenção, para você anotar aquilo que você ficar em dúvida, para que então a gente possa depois conversar, tirar dúvidas, aprender juntos, entender melhor aquilo que Deus quer nos falar através da palavra de Deus. Mando um abraço a toda a igreja, a você que está aí na sua casa. O desejo do meu coração é que Deus esteja cuidando de você, que Deus esteja guardando você, esteja te dando livramento nesse momento em que nós estamos vivendo. Eu tenho absoluta certeza de que dentro de muito breve nós poderemos estar novamente juntos, né? Com cuidado, com zelo, mas nós estaremos retornando aí dentro de muito breve. É o sentimento meu. A igreja ainda está estudando isso, vendo as possibilidades, com todo cuidado, com todo zelo. Nossa intenção é de que você possa vir para cá com segurança e todos que vierem ao culto venham com segurança, mas enfim, continuamos nesse intuito e com esse desejo e com essa oração. Então, Deus abençoe você. Vamos estudar aquilo que Deus nos fala através da sua palavra. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, e nos versículos de 12 a 17, nós vamos estar pensando sobre a carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versículos 17, de 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo: Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas, a ídolos e a se prostituírem. Assim também, tens alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido, e uma pedra branca na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, dá-nos discernimento e sabedoria, para que possamos estudar a Tua palavra e entender aquilo que Tu nos diz através dela, tirar lições para nossas vidas, para que nós possamos caminhar sempre seguindo a Tua direção. Abençoa meus irmãos, cuida de cada um deles, derrama a Tua paz sobre a casa deles, em nome de Jesus. Amém. Terceira carta do Apocalipse, igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma igreja, uma cidade localizada num alto monte, né? É uma cidade muito importante política e religiosamente. Ela ficava na Grécia, onde hoje é conhecida como a cidade de Bergamo. Ela era uma das sedes oficiais do governo romano. Pérgamo era o principal lugar de adoração ao imperador.
lugar onde o culto passou a ser obrigatório, o culto ao imperador passou a ser obrigatório. Em Pérgamo havia uma acrópole, e quando a gente fala de acrópole, é uma cidade alta, e essa cidade foi edificada ali, foi colocada a 335 metros, era um platô muito grande, e onde existiam nesse platô vários templos pagãos. Então, naquela cidade havia muitas religiões, um sincretismo religioso muito grande. Essa era o contexto onde a igreja de Pérgamo estava colocada. Várias são as possibilidades, e a mais provável é que o maior problema naquela cidade era o culto ao imperador. Nero era um homem vaidoso, era um homem muito duro, um homem sem amor a ninguém, né? E o que mais, uma das vertentes, uma das linhas de estudo que eu pesquisei, é que uma das possibilidades que trazia muito problema àquela igreja que estava ali, era esse culto ao imperador. Então é neste ambiente que Jesus manda João escrever a sua terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. O pastor dessa igreja era Antipas de Pérgamo. Antipas de Pérgamo foi um discípulo de João. Ele foi morto em 68 depois de Cristo, no reinado de Nero. Segundo a tradição, ele foi martirizado. E quando estava sendo martirizado, quando estava sendo morto, ele orou a Deus para que a sua morte fortalecesse os seus irmãos em Cristo. Esse era Antipas, que a carta do Apocalipse diz: é meu fiel, um homem que tem o cuidado de Deus, né? Que Deus olhava para ele com cuidado. E o primeiro recado que Jesus manda para essa igreja eis uma igreja que mantém a fé em Cristo. Está lá no verso 13, eu vou pegar aqui para a gente poder ler, e a gente voltar no verso 13, diz assim: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome, e não negastes a minha fé nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Existia um conceito que aquele platô ali, aquela cidade, aquela acrópole colocada em cima daquele platô, era então o trono de Satanás, por conta da quantidade que tinha de templos ali. Então tinha-se esse conceito, era o recado que Jesus manda àquela igreja. Por conta da localização, Jesus a identifica como uma igreja localizada nesse trono de Satanás. Lembram que as igrejas ficavam naquela cidade alta, naquele platô. Mesmo assim, era uma igreja que não negou a sua fé em Cristo. Uma igreja que, mesmo sendo atacada de um lado e de outro, tendo aquele sincretismo todo, tantas religiões ao seu lado, ela se manteve firme em Cristo. Ela se manteve firme no seu propósito principal. Ela se manteve firme como a noiva de Cristo. Mesmo mesmo com uma situação externa desfavorável, ela permanece fiel. Sua fidelidade foi posta à prova quando o seu pastor Antipas de Pérgamo foi morto, como sendo chamado por Jesus de a fiel testemunha. Mesmo em meio a um problema tão sério quanto esse, o pastor da igreja sendo morto, ela se manteve firme, ela se manteve constante naquilo que se propunha. Então, prova de que Antipas era um homem de Deus, um homem que estava fazendo um bom trabalho, estava ensinando o seu rebanho a caminhar na direção certa. O segundo recado que Jesus manda a essa igreja eis uma igreja contaminada pela imoralidade e idolatria. Está lá no verso 14. Diz assim: entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. És uma igreja contaminada pela imoralidade da idolatria. Alguns crentes se deixaram levar pela doutrina de Balaão e começaram a cultuar outros deuses, caminhar em outras direções. E então a carta que Jesus manda que João escreva procura colocar a igreja no seu rumo, voltar a igreja a caminhar na sua direção. Balaão é um símbolo daqueles que promovem idolatria e cultos pagãos, a imoralidade. Quando você fala em Balaão, tem esse símbolo. Toleras a imoralidade, idolatria e heresia, era a sentença que Jesus dava a essa igreja. Trazendo para os nossos dias, para esse tempo em que a gente está vivendo, tempo que, a meu ver,
é um tempo excelente para você pregar a palavra de Deus, você falar do amor de Deus, falar que para aqueles que não têm esperança, Jesus é a maior esperança e a melhor esperança, a única esperança que eles podem ter. Você sabe disso, você experimenta isso e você tem essa oportunidade de compartilhar esse amor. Esse tempo é o tempo também que, por conta das incertezas, se multiplicaram as depravações, o pecado. Muita gente estava dentro da igreja, aumentou a sua forma de pecar. Não sai para a rua, mas tem visto vídeos pornográficos, tem compartilhado fotos indecentes. Mas isso foi lá naquele tempo. Não, isso é hoje, nesse tempo. Muita gente tem se deixado levar pelas circunstâncias do dia e tem esquecido o seu propósito principal. Tem esquecido aquele que o salvou e resgatou para uma nova vida. Tem se deixado levar pelas coisas do mundo, pelo mundanismo, e tem esquecido de que Cristo morreu na cruz na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Isso é importante você acordar, porque quando a gente lê as cartas às igrejas do Apocalipse, a gente começa a olhar e achar que é num tempo muito distante. Mas no tempo de hoje, ainda dentro da igreja, muitas pessoas têm se deixado levar pela imoralidade, pela idolatria, idolatrando irmãos, idolatrando líderes, esquecendo que o único a quem nós devemos render glória e honra é o nosso Deus. Que o nosso Deus é ciumento e não divide a sua glória com ninguém. Mas tem muita gente que tem idolatrado o homem. E quando idolatra o homem, a possibilidade de você cair é muito grande. Nós não podemos perder de vista que Deus não divide sua glória com ninguém. E alguns da igreja de Pérgamo estavam indo por esse caminho, adorando a Deus e aos cultos pagãos. Como eu falei, aquilo que a gente vê muito no nosso tempo, um sincretismo religioso extraordinário, e o extraordinário de uma forma negativa, porque as pessoas caminham nessa direção, e se alguém disser para elas, olha, você pode caminhar nessa, mas caminha nessa também, ela caminha nessa, e aí se disserem para ela, não fica só aqui não, você pode ir mais 2, 3, 4 lugares, e aí ela diz que é de uma religião, mas ela efetivamente pratica 1, 2, 3, 4, 5 religiões. Ela não tem uma coisa, ela não conhece o Deus verdadeiro, e assim ela vai se deixando levar por qualquer vento que passe perto dela, e assim caminha na direção que não é a direção do céu, porque Jesus nos ensinou que Ele é o único caminho que nos leva até o céu. Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se a gente quer ir a Deus, tem que ser através de Jesus. Não há outro caminho. Você pode escolher o que você quiser. A escolha é livre, mas o caminho é só Jesus. Me preocupa que muitas vezes nós abrimos mão dos princípios bíblicos com a falsa afirmação de que os tempos são outros. Todas as vezes que algo toma o lugar de Deus nas nossas vidas, estamos nos deixando levar pela imoralidade contra Deus. Isso é muito perigoso. No tempo em que nós estamos vivendo, a gente vai escutando a doutrina de um lado, doutrina de outro, um que puxa para cá, outro que puxa para lá. A gente já passou pelo tempo onde existia a unção do paletó, que o paletó passava pela cabeça das pessoas e as pessoas caíam, a unção do sopro e tantas outras coisas que eram inventadas. Eu já comentei em outras vezes que preguei aqui na igreja, de nomes de igrejas assim pitorescos. Então tinha a igreja do cuspe de Cristo, a igreja da cobra de Moisés que engoliu as outras. Tantas coisas que não tem relação nenhuma com a Bíblia, que as pessoas vão inventando e vão tirando uma religião, uma doutrina de um versículo bíblico. E a gente que estuda a Bíblia sabe que qualquer texto fora de contexto é pretexto para heresia, para inventar coisas. Então, aquela igreja que estava em Pérgamo, muitas vezes se deixava levar pelas imoralidades, pelos cultos pagãos que estavam ao seu redor. Mas era lá naquele tempo. Não, hoje também. Hoje também muita gente acaba se deixando levar. E quando pega um momento desse, como a gente está vivendo, um momento de pandemia, um momento de incerteza, um momento em que aparecem profetas do Apocalipse o tempo todo, mais do que nunca se faz necessário que a gente leia a palavra de Deus, que a gente medite na palavra de Deus e nós não abramos mão dos nossos valores. Nós fomos salvos por Jesus Cristo.
nós reconhecemos que somos pecadores e que se não fosse o amor de Deus através de Jesus Cristo, nós estaríamos mortos em nossos pecados. E quando aceitamos Jesus, então Jesus paga o preço dos nossos pecados, então novamente nós temos acesso ao Pai. Nós não podemos nos deixar escravizar novamente. É importante essa atenção. O terceiro recado que Jesus manda à igreja é: arrepende-se. Está lá no versículo 16. Diz assim: portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Deus tem sempre dado oportunidades a cada um de nós. Só não há oportunidade para aquele que já morreu. Por quê? Porque ele não pode mais confessar com a sua boca e com o seu coração crer que Deus mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Mas enquanto estamos vivos, nós podemos nos arrepender. Nós podemos mudar a trajetória da nossa vida. Isso depende de cada um de nós. Então, Jesus manda essa igreja, chama ela e dá uma chacoalhada: olha, vocês estão caminhando errado, vocês estão indo na direção errada, mas vocês podem mudar o caminho de vocês, só depende de vocês se arrependerem. Novamente, Jesus dá oportunidade de mudança de atitude a esta igreja. Há oportunidade de arrependimento, mas também há consequências para os desobedientes. Preste bem atenção nisso. Você tem a liberdade para escolher qual caminho que você quer seguir. Deus nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos faz senhores da nossa própria vontade e do nosso próprio destino. Eu posso escolher bem. E se eu escolho bem, as consequências da minha escolha serão boas. Como se eu plantar uma boa semente, eu vou ter bons frutos. Mas eu posso escolher mal. E se eu escolher mal, também terei consequências. Também colherei aquilo que eu não gostaria de colher. Então, o livre-arbítrio é uma bênção de Deus, mas você tem que atentar para aquilo que você está escolhendo, para as escolhas que você está fazendo, e ouvir aquilo que Jesus fala à igreja de Pérgamo e fala a você também, igreja do Senhor, hoje. Se você está caminhando na direção que não é a direção que Jesus quer para a sua vida, arrepende-te, muda o seu caminho e volta a caminhar na direção do Senhor Jesus, porque o Senhor há de purificar a sua igreja com a sua palavra e com o seu julgamento. Se você não tem caminhado, se você tem deixado de caminhar na direção do Senhor, se por conta dessa pandemia, das incertezas, você esfriou o seu compromisso com Cristo, você tem deixado de lado e tem esquecido aquilo que Cristo sofreu por você naquela cruz, para um pouquinho, se arrepende, pede perdão a Deus e retorna para os caminhos do Senhor, para que você não seja apanhado num caminho errado e seja corrigido pelo Senhor. O Senhor corrige a quem Ele ama, só que a correção muitas vezes não é do jeito que a gente gostaria. O quarto recado que Jesus manda a essa igreja é: ao que vencer. E aí é algo que as cartas têm muito característico, né? O começo das cartas, Jesus, com uma inteligência emocional extraordinária, fala àquela igreja, fala aquilo que tinha de bom naquela igreja. Depois, no meio da carta, ele mostra todos os problemas, todos os pecados, tudo aquilo que desagradava a ele. E no final, ele dá um refrigério. Olha, se você se arrepender, se você mudar o seu comportamento, se você permanecer firme, então você receberá o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E é o que acontece também a essa igreja. No versículo 17, diz ele assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. É importante saber que o prêmio não é dado a quem fica pelo caminho. Algumas vezes você entende, Deus é misericordioso, então eu posso fazer o que eu quiser, que Ele vai ter misericórdia de mim. Se você não se arrepender, você vai receber o salário daquilo que você fez, daquilo que você granjeou. Então, o caminho hoje é o do arrependimento. Porque se você se arrepender, então Jesus abençoará a sua vida. É importante, normalmente falo, é importante saber que o prêmio não é dado para aquele que fica pelo caminho. E Jesus lista o que ganhará aquele que permanecer fiel. Ele diz: vou dar o maná,
que simboliza a oportunidade de participar das bodas do Cordeiro. Vou dar a pedra branca, que é dada como confirmação de alguém liberto e achado íntegro diante de Deus, e o novo nome, dado como garantia de um verdadeiro cristão. Uma pedrinha branca com um novo nome. Alguns estudiosos dizem que naquela época, em Pérgamo, quando um filho nascia, o pai entendia que aquele era seu filho, ele pegava uma pedrinha branca, colocava o nome do filho e o seu sobrenome, para simbolizar que aquele era verdadeiramente filho dele. O que Jesus está falando a cada um de nós é que quando ele voltar e nos encontrar firmes na promessa que ele nos confiou, ele nos dará um novo nome. E aquele nome ali é uma garantia que nós somos seus filhos, nós fomos alcançados pela sua graça. Esse novo nome, então, simboliza o nosso estado de nova criatura. As coisas velhas já passaram. Essa carta traz uma lição muito clara à igreja hoje. Precisamos lutar para que, através do nosso testemunho, o mundo conheça o Cristo vivo e ressurreto. Nunca antes na história desse mundo, ou pelo menos na nossa história, na história moderna desse mundo, existiu um momento onde tantas pessoas estão suscetíveis a ouvir a palavra de Deus. Eu acho que no tempo moderno, de 50, 60 anos para cá, depois da Segunda Guerra, onde as atrocidades eram enormes, ou depois de 70 para cá, nunca houve um momento tão positivo e tão propício a que a gente propague a palavra de Deus. Porque por medo do Covid-19, por medo da morte que pode estar abatendo a porta, as pessoas estão com seus ouvidos atentos a ouvir a palavra de Deus. Elas estão prontas a receber essa palavra. Mas essa palavra precisa ser pregada. E quem é que vai pregar? Somos nós, eu e você, que conhecemos a Jesus, que fomos alcançados pelo seu Evangelho, que fomos resgatados pela salvação que há no seu nome. Mas se a gente não falar, alguém vai falar. E o problema é que se não formos nós a falar, nós vamos perder uma grande oportunidade de sermos instrumentos de Deus para a nossa geração. Nesse tempo de incerteza e pandemia, o mundo espera ansioso a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Que nesse tempo você compreenda o seu chamado, compreenda que Deus tem um propósito na sua vida quando te salvou e que você precisa se colocar à disposição para compartilhar as boas novas da salvação e principalmente aquilo que você tem experimentado por ter aceitado a Jesus como Senhor da sua vida. Jesus, nas cartas ao Apocalipse, escreveu às igrejas que estavam na Ásia, mas essas cartas, elas ultrapassaram o tempo e falam a cada um de nós também. Nós, como Igreja de Jesus, precisamos ser encontrados, prontos, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os seus propósitos e prontos para responder sim ao chamado do Mestre. Que Deus possa trabalhar no seu coração, possa completar no seu coração a palavra que Ele quer falar a você e que efetivamente você possa se colocar como instrumento nas mãos de Deus para esse tempo. Esse é o desejo do meu coração, tá bom? Eu quero convidar você, eu tenho com esse propósito de compartilhar a palavra de Deus, eu tenho todos os dias feito uma live pelo Facebook, 15 minutinhos, 10 a 15 minutinhos, convidando aqueles que estão ali comigo, que são meus amigos no Facebook, perguntando a eles, você não quer orar comigo? Então, aproveitando que esse tempo aqui que estou entregando o recado de Deus para você, quero convidar você a também participar comigo lá no Facebook. Meu Facebook é Fernando Mourão. Você procura lá, vai me encontrar e o convite fica para você. Você não quer orar comigo? Eu sempre abro a oportunidade que a pessoa coloque nos comentários os seus pedidos de oração, porque ao final do dia ou ali mesmo no momento da live eu estarei orando. Que Deus abençoe você, que Deus cuide de você, que Deus possa te dar sabedoria para caminhar nesse tempo, de acordo com a vontade dEle.
E que Deus, para tudo isso que Ele deseja de cada um de nós, Ele nos capacite, nos ilumine e nos faça entender o querer e a vontade dEle e nos dê as palavras certas para falarmos aquilo que Ele colocar em nosso coração. Deus te abençoe, Deus cuide de cada um de vocês e que Deus possa ouvir a oração desse nosso culto que estamos aqui prestando a Ele. Um abraço, fica com Deus. Chegando ao nosso momento de oração, no nosso culto, temos então a nossa lista, aqueles irmãos que nos procuram, outros que chegam durante o culto, enfim, a lista, alguns nomes perduram, outros vão sofrendo mudança. Nós continuamos pedindo as orações em nome da irmã Inalda dos Santos Barreto, por duas de suas irmãs, a Glaucineide Gomes de Moraes, tratando de um câncer, e sua irmã Edineida Gomes dos Santos Sales, que também precisou de atendimento hospitalar. Continuamos orando. Como tenho dito sempre, Javé Berlanda é objeto sempre da nossa repetição preocupada, né? Mas oremos pelo irmão Javé, por sua família, pelo seu tratamento. Bom, Antônio M. Pacheco, também idoso, tem sido objeto da nossa fala sempre. Com alegria informamos que pastor Anésio Sarmento teve uma melhora, veio para casa, está com a sua família, mas ainda em tratamento. Lembremos dele, ele é muito amigo da nossa igreja. Irmã Heleneia Quirino, lembrando as suas duas irmãs e sua tia, a Merita e a Helenice e a Merita. E ela sempre pede pela sua tia, a Teodora Siqueira, que está residindo em Vila Velha, numa casa de repouso. Temos pedido também, em nome da irmã Tânia Nair Fritz, por sua irmã Sueli e por sua mãe Maria Deschamps. Devemos lembrar dessas duas pessoas, objeto da preocupação da irmã Tânia. Lembramos ainda o pedido da irmã Helenice Mendonça Moraes, por sua cunhada Marise, enfrentando um tratamento de câncer, não é? Irmão João Carlos Duarte Gil, ainda lembrando por sua prima Patrícia e as lutas domésticas, dificuldades nessa família. Heloísa Leitão lembra ainda a sua amiga Maria José, vivendo um tratamento quimioterápico. Ela visita essa pessoa sempre e leva-lhe uma palavra, tem mandado o nosso culto para essa pessoa assistir, mas lembremos então dessa pessoa, dessa senhora Maria José. O casal Birajara e Catarina, sempre objeto das nossas preocupações, lutando com uma enfermidade bem insistente, mas oremos por essa família. Monselmo Silva, passando por exames e esperando em Deus bons resultados. Oremos pelo irmão Selmo. A irmã Maria Pereira dos Santos, irmã Maria José Pereira da Silva, esposa do irmão Selmo, ela pede pelo seu irmão Jorge. Ele não é crente, está fazendo um tratamento cirúrgico de câncer. Então, lembremos do Jorge, que é preocupação natural da irmã Maria José Pereira da Silva. Irmão Selmo, já falamos. A irmã Ana Maria Mendes dos Santos Silva, no domingo, encaminhou um pedido, nós fizemos durante o culto. Essa pessoa chamada Valéria ainda está hospitalizada e precisa muito das nossas orações, pois a sua enfermidade ainda não foi claramente identificada. Irmã Idenitânia pede por familiares que passaram por momentos difíceis com aquele acidente na Rio Santos. Vai havendo recuperação, tem havido recuperação, mas é uma recuperação lenta, porque houve, principalmente para o seu primo, um estado de gravidade bastante sério. Juntando a esses pedidos assim familiares, pessoais, temos aqueles pedidos gerais, não é? Pela igreja, pelo seu retorno, para que possamos ter naturalmente guardadas as devidas medidas e proporções, né? Mas possamos ter um culto brevemente presencial, mas um culto, né, que seja culto. Lembremos de pedir a Deus que nos oriente, nos ajude nas decisões que temos a tomar. Tenho lembrado a Convenção Batista Carioca, os seus empreendimentos, esse momento difícil da economia também para o nosso
Colégio Batista, não é? Acho que todos os empreendimentos estão passando por momentos difíceis, o Colégio Batista também. Oremos pela convenção, suas entidades, né? Oremos pelo desenvolvimento da nossa campanha de missões Rio e missões nacionais. Nesse tempo peculiar, né, nós estamos lutando para que Deus nos dê vitória e vai dar, com certeza, que estejamos apoiando esse trabalho, né, que é super necessário. Temos visto os testemunhos, né, e podemos ver como a obra vai avançando e que benefício traz. Devemos lembrar também sempre das nossas autoridades em todas as escalas, a federal, a estadual, a municipal, cada uma com as suas peculiaridades, né, seus níveis de decisão, e que cada uma desses setores, né, seja bem orientado e que eles obedeçam a orientação que venha da parte de Deus. Não podemos esquecer de pedir a Deus pelos médicos, enfermeiros, pelos técnicos, pelo pessoal que ajuda nos hospitais, porque, como dissemos sempre, essa enfermidade ela ainda está longe de acabar de vez, né? Ela está aí, causando seus malefícios. Oremos por essa equipe. Então, meus amados, com esses pensamentos em nossos corações, essa lista talvez um pouco longa, mas necessária, nós vamos agora orar. E para nos conduzir nesse momento de oração, eu quero convidar a irmã Maria Teodora dos Santos Aguiar. A irmã Maria Teodora vai nos conduzir, fechando esse momento de oração, enquanto continuamos, né, irmãos, orando por essas necessidades. Oremos então, irmã Maria Teodora. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa igreja, te agradecemos, nosso Deus, pelo nosso pastor, por cada membro, Senhor, que tu tens cuidado, tens amparado, segundo a tua vontade, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, pelas pessoas que estão internadas, pelos familiares, ó Deus, consola, ampara com a tua mão, Senhor. Dirige as nossas vidas, Senhor. Seja o nosso prédio aqui abençoando, guardando, amparando com a tua mão. Seja com a tua igreja de um modo geral, Senhor. Curando os enfermos de outras enfermidades, ó Deus, que tu possas estar curando e abençoando ricamente, Senhor. Pedimos, ó Deus, a tua direção também, ó Deus, por aqueles que estão internados, por aqueles, ó Deus, que estão distantes de ti, Senhor, que nessa oportunidade eles possam te buscar, ó Deus. Te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Confiando, meus amados, nas grandes promessas do Senhor, nós vamos cantar o hino que tem exatamente esse título: Rica Promessa. Então, debaixo dessa verdade, vamos cantar duas estrofes, a primeira e a quarta estrofe. O estribilho diz assim: ó não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó não temas, pois eu nunca te deixarei. Cantemos de maneira contrita essa expressão que tem por título Rica Promessa. Cantemos. Salvador Jesus, vosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas,
mas pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro e guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Caminhando, amados, para o final do nosso culto, vamos lembrar a nossa Escola Bíblica de Férias desse tempo, né? Será online e o título da nossa EBF será Tudo é Possível com Deus. Dias 23, 24 e 25, às 14 horas e 30 minutos e no domingo, dia 26, às 10h15. O endereço será mandado e eu peço aos irmãos e às irmãs que multipliquem, mandando para muitas casas que tenham crianças, para que elas sejam alcançadas pela graça do Senhor, por esse trabalho bastante intenso que a nossa equipe está tendo debaixo dessa ideia. Tudo é possível com Deus. Então, nesse tempo complexo, nossa EBF vai acontecer 23, 24 e 25, às 14h30 e no domingo, no horário padrão, 10h15. Com essas palavras, nós queremos abraçar os irmãos e encerrar o nosso culto, convidando, além de acompanhar a EBF, esteja em oração por todas as coisas que colocamos e caminhemos mais um pouco para nos encontrarmos novamente domingo, dia do Senhor, dia de celebração aqui. Nós vamos então convidar para encerrar o culto com oração a irmã Marta Fernandes Pimentel. Oremos com a irmã Marta, encerrando o nosso culto. Que Deus nos dê uma boa noite de descanso e os restantes dias também de muito contentamento no Senhor, em face da luta que temos de atravessar. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por mais esse dia que nos deste, Senhor. Agora queremos te agradecer também, Senhor, por esse culto que foi realizado, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu abençoe nosso pastor, Senhor, que pregou, Senhor, que Tu possa estar sempre dando sabedoria, Senhor, a ele e pastor Elias, Senhor, para conduzir esse rebanho, Senhor. Vou falar da tua palavra. Ó Deus, queremos te agradecer também, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está agora, cada família que está assistindo esse culto, Senhor, que todos possam ser abençoados por Ti. Que nós possamos ter aprendido bastante, Senhor, com a mensagem do Teu servo. Também queremos te pedir que Tu abençoe, Senhor, todos os nossos familiares, Senhor, onde quer que esteja, que possa estar sendo guardado e protegido por Ti. Obrigada, Deus, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem nos guardado, Senhor, a cada instante da nossa vida, Senhor. Abençoe aqueles também, Senhor, que estão enfermos, aqueles que estão com tantas tribulações, Senhor, nos hospitais. Senhor, que Tu possa estar, Senhor, cuidando de cada um, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, a cada instante das nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus. Nós temos tantas coisas para Te agradecer, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor é, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Tua graça. Ó Pai imerecida, nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.